Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investir para Viver. Me chamo Felipe Albuquerque e no vídeo de hoje nós vamos trazer uma análise detalhada do real custo do milheiro, quando a gente coloca o dinheiro para investir em pontos e milhas. Aqueles pontos, aquelas milhas que ficam parados na conta sem rendimento. Como isso afeta negativamente o nosso custo de aquisição, considerando a inflação atual e principalmente como a gente pode atenuar o efeito da inflação fazendo compras parceladas de pontos, de milhas. Como essa prática do parcelamento consegue reduzir o custo do milheiro. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui com a gente que esse é o conteúdo do vídeo de hoje. E no final, como vocês já sabem, eu vou trazer aqueles bizus, que são as dicas especiais para quem faz compras parceladas ou pensa em fazer compras parceladas no cartão e qual a tendência da inflação para os próximos meses. Então, roda a vinheta e vamos lá! Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas. O último vídeo postado aqui no canal foi um debate se ainda vale a pena continuar investindo na Smiles. Com todo esse cenário que a Gol vem passando, acusação de pagamentos de propina nos anos de 2012, 2013, acordo milionário que foi firmado para acabar com essas investigações, emissões sucessivas de milhas Smiles no mercado, tanto na forma da compra direta de milhas como na transferência de parceiros. Essa última semana a gente teve várias possibilidades. Todo esse cenário foi discutido e um dos pontos que eu trouxe foi a inflação. Esse acúmulo de milhas Smiles com o valor de venda do milheiro baixo. A pessoa obtém as milhas, fica esperando o valor do milheiro subir para vender. Ou então acumula milhas, fica esperando ali uma boa oportunidade para viajar. Mas a gente discutiu no vídeo anterior que esse tempo que os pontos, que as milhas ficam ali parados, deve ser levado em consideração principalmente em tempos de inflação elevada. Porque esse dinheiro que está ali em forma de pontos, em forma de milhas, poderia estar na sua conta rendendo. Você poderia depositar aí em várias possibilidades que a gente tem hoje de investimentos, por exemplo, investimentos de liquidez diária que você pode movimentar a qualquer momento, e aí você conseguiria atenuar essas perdas com a inflação. Com o dinheiro em forma de pontos e milhas, vocês sabem que não tem rendimento, esse custo teria que ser considerado. Então esse foi um dos pontos que a gente levantou para discutir se ainda vale a pena ficar acumulando milhas Smiles. Só que o que eu percebi pelos comentários, pela reação das pessoas aqui dos nossos inscritos, é que o foco maior não foi nem tanto na situação da Smiles, mas foi justamente nessa questão do cálculo que foi feito considerando o efeito da inflação. O exemplo lá que eu dei, um exemplo hipotético, a gente viu rapidamente só a questão da inflação, mas muita gente comentou, o pessoal aparentemente gostou da análise que foi feita, não considerar apenas aquele valor que foi pago e dividir pelo total de milheiros para ter o custo de aquisição. Não, a gente levou aqui a inflação. Como esse dinheiro que está lá parado pode ter perdas ao longo do caminho. Mas muita gente também fez considerações bem interessantes que eu gostaria de trazer aqui no canal para a gente tornar esse assunto mais amplo, a gente fazer cálculos aqui mais detalhados para vocês entenderem melhor ainda o efeito negativo que a inflação traz e como a gente pode contornar isso daí, principalmente com o nosso cartão de crédito, fazendo compras parceladas desses pontos, dessas milhas e conseguir aí atenuar esse efeito da perda financeira com o dinheiro da gente parado, sem rendimento. Então, primeiramente, deixa eu trazer para vocês o exemplo que a gente viu no vídeo anterior. Vou trazer aqui alguns comentários dos nossos inscritos e eu vou explicar para vocês como é que a gente vai desenvolver os cálculos para vocês entenderem o real efeito da inflação no custo de obtenção do milheiro e como atenuar isso com o parcelamento no cartão de crédito. O exemplo que a gente viu foi esse daqui, um exemplo de transferência de pontos Livelo para Smiles a 100%. Consideramos aqui a obtenção do milheiro Livelo a R$ 35, total de pontos, 100 mil pontos Livelo e o custo total, multiplicando aqui 35 vezes 100, a gente tem 100 milheiros, totalizando R$ 3.500 o investimento. Total de milhas Smiles transferindo a 100%, basta a gente multiplicar por 2, 200 mil milhas, então o custo do milheiro Smiles pega 3.500, divide pelo total de milheiros, totalizando 17,50. Esse daqui é o cálculo sem a gente considerar os efeitos da inflação. Quanto mais tempo vocês demoram com esses pontos da Livelo para transferir para a Smiles, aí demora o que fazer com a Smiles, só vai utilizar para emitir passagem meses depois, ou então espera a cotação subir para vender na Hot Milhas, aí depois que a oferta é aceita tem que esperar mais 3 meses. Então todo esse tempo aí, levando em consideração, a gente vai aumentar o custo do milheiro Smiles por conta da inflação. E foi justamente isso que a gente viu, considerando o total investido de R$ 3.500, com a taxa CDI anual na data que eu gravo esse vídeo de 3,65,
Período para receber o dinheiro. A gente fez aí um exemplo de venda para Hot Milhas esperando 3 meses. Aí a gente fez aqui um cálculo proporcional, considerando juros compostos, a gente pegou essa taxa anual e usou a fórmula que eu expliquei na aula anterior para calcular a taxa nesses 3 meses. Então a taxa em 12 meses é essa, a taxa em 3 meses é essa. Não se preocupem que a gente vai revisar essa fórmula aqui, eu vou mostrar em que é que consiste. Então qual foi a perda do poder de compra esperando 3 meses para receber da Hot Milhas? Você pega o valor total, 3.500, que poderia estar investido aí em qualquer banco virtual para você receber 100% do CDI, foi esse exemplo que foi dado no vídeo anterior, multiplica pela taxa em 3 meses, 3,25%, totalizando R$ 113,77. Então isso daqui foi um aumento no custo, de modo que o custo total, em vez de ser apenas 3.500, a gente somou com 113,77 para ficar o custo total, já considerando a perda com a inflação desses 3 meses que o nosso dinheiro ficou parado, sem render. Então o total de milhas Smiles 200 mil, para calcular o custo do milheiro considerando a inflação, a gente teria aqui um milheiro a R$ 18,07. Essa foi a análise que a gente trouxe no vídeo falando sobre a Smiles, só para falar sobre mais um contexto negativo de toda a situação envolvendo a Gol. Então a questão da inflação também tem que ser levada em consideração para vocês verem se vale a pena ou não continuar acumulando milhas Smiles. Mas aí eu trago aqui alguns comentários de inscritos do nosso canal. Nosso Fernando Fraga, que está sempre contribuindo aqui, ele falou: acho que teve duas coisas que você não calculou aí. Primeiro, você pode pagar essas milhas em 10 vezes, fora os pontos do cartão de crédito. Então ele está falando aqui no parcelamento, que é possível fazer essa compra parcelada em 10 vezes no cartão, e também o cartão que você utiliza, você vai pontuar para conseguir reduzir o valor do milheiro. Nosso amigo Lucas Paisana, ótimo vídeo, porém, se formos pensar dessa forma, o dinheiro em si é investido pelo cartão de crédito, ou seja, não é nosso. A não ser que você vá antecipar alguma fatura, esse cálculo não confere. Com 3.500 no cartão em 10 vezes, né? Então, mais uma vez aqui falando no parcelamento em 10 vezes, o correto seria considerar o custo que vamos pagar na primeira parcela, na segunda parcela e terceira parcela, ou seja, considerar o custo mês a mês, à medida que o dinheiro vai sendo descontado. Tirar o poder de compra desse custo, que sairá do seu bolso, e em seguida considerar o valor que vamos receber em 90 dias, aplicados mês a mês, diluindo as parcelas desse valor aplicado mês a mês. Ainda acho que compensa demais, se tiver com limite sobrando. Nosso amigo Clinton Tavares, concordo que o lucro está pequeno e bem mais arriscado, né? Ele está falando aqui na questão do investimento na Smiles. Mas calcular assim não faz o menor sentido. As milhas são compradas parceladas em 10 vezes no cartão. Então aqui mais uma vez a questão de 10 vezes, normalmente. Então o valor em milhas que você tem não é um dinheiro que está parado na conta. E quando você vende as milhas, você pega o valor cheio, investe no CDB, um dinheiro que nem é seu, enquanto paga as parcelas, sem contar os pontos no cartão de crédito que você ganha com essa compra. Ao meu ver, o cálculo está muito errado, porque ninguém deve comprar milhas à vista. E por fim, o comentário aqui do nosso amigo Igor Brésio: você esqueceu que nos 3,75% tem um imposto de renda sobre o rendimento. Bacana, pessoal. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os comentários, a participação dos nossos inscritos. Eu acho isso muito interessante porque a gente vai construindo o canal junto. Eu vou vendo aqui sugestões, críticas, elogios, os anseios. Vejo o que é que o pessoal está pensando e aí eu já sigo o norte, já sei até quais são os próximos vídeos que a gente vai gravar. Então, eu gostaria de dizer que eu concordo com tudo que foi dito aqui. Todos esses pontos são fundamentais. A pontuação que a gente vai ter no cartão de crédito quando a gente faz a compra com o nosso cartão, a questão do desconto no imposto de renda, qualquer aplicação que a gente for fazer de investimento em liquidez diária, a gente tem aquele desconto da tabela regressiva de imposto de renda. Então a gente vai levar isso em consideração também. E principalmente a questão do parcelamento. Quando a gente faz compras parceladas, sejam lá quantas parcelas vocês optarem em fazer, esse parcelamento vai auxiliar a reduzir o efeito da inflação. Com isso, a gente tende a obter um custo do milheiro menor, porque se a inflação eleva esse custo do milheiro, o parcelamento do cartão tende a reduzir. Então, o que é que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Nesse vídeo, a gente vai fazer a análise mais completa, uma análise mais ampla, considerando todos esses pontos. Para isso, eu preciso passar algumas questões para vocês. A primeira, logicamente, é o cartão. Com relação ao retorno obtido com a utilização de cartão, você acumular pontos com seu cartão de crédito, vai variar muito dependendo de qual seja o seu cartão. Cada cartão tem uma política de pontuação diferente. Então, aqui eu vou trazer um exemplo de um cartão, mas você pode adaptar a análise que a gente vai fazer para a sua condição, dependendo de qual cartão você utilize.
E para fazer uma análise mais completa, a gente tem que considerar o tempo que a gente está começando a pagar por esses pontos e por essas milhas até o destino final. Seja esse destino final aqui a emissão de passagem aérea, a troca de pontos ou milhas por produtos, por serviços. Você vai utilizar essas milhas aqui para vender. Qual é o objetivo final? Então, do momento que você começa a pagar até você atingir o seu objetivo, vai levar alguns meses. Então, esse tempo aqui pode variar e também a questão do parcelamento do cartão pode variar. O desconto no imposto de renda vai alterar e o efeito do parcelamento do cartão também vai alterar. Então, todos esses pontos eu vou trazer aqui para vocês terem uma visão mais completa do real custo do milheiro. Eu tô gravando esse vídeo, pessoal, porque aparentemente, lendo os comentários do último conteúdo que foi postado, daquela análise da Smiles, inclusive se você não assistiu, quiser dar uma olhada também, dá uma olhada aí no card que eu tô disponibilizando para vocês, as pessoas gostaram desse tipo de análise mais completa. Então eu preciso saber se de fato esse conteúdo agrada a vocês. É uma análise que envolve mais cálculos, não é uma matemática pesada, não é uma matemática difícil, mas envolve mais cálculos. Então pode ser que vocês achem cansativo, não tenham interesse, enfim, como eu senti que vocês gostaram do conteúdo, eu vou trazer aqui essa análise, mas já peço encarecidamente para vocês deixarem aqui nos comentários o que é que vocês acham desse assunto. Felipe, beleza, bacana, gostei, continua gravando, massa, então Felipe, não, esse conteúdo é extremamente chato, muito cansativo, muita conta, eu não consigo nem ver isso que já me dá um negócio ruim, então deixa aqui para eu saber se eu devo continuar gravando, se esse tipo de vídeo agrada a vocês ou não. Aproveitem também e façam que nem os nossos inscritos que eu mostrei aqui. Deem contribuições, façam elogios, críticas, sugestões, digam tudo, pessoal. Aqui o canal é aberto, a gente constrói junto. Então vamos lá para a nossa análise. Então vamos lá, desenvolvendo o exemplo que eu mostrei agora há pouco para vocês, a gente vai ter o milheiro Livelo a R$ 35,00, um total de pontos de 100 mil pontos comprados na Livelo e um custo total, multiplicando aqui 35 vezes 100, que é o total de milheiros, de R$ 3.500. Agora nós vamos considerar um cartão. Como eu disse, pode ser qualquer cartão, vocês podem adaptar aqui para a condição de vocês. Vou utilizar o cartão que mais pontua hoje, que é o cartão Pão de Açúcar. Cartão PDA Platinum, considerando uma média de gasto mensal que você tenha com esse cartão de R$ 10.000. Vou considerar aqui uma aplicação em liquidez diária no Banco Sofisa, que é de 110%. Esse é um investimento que você vai deixar o seu dinheiro, mas pode tirar a qualquer momento, tá? É só a critério de exemplo. 110% do Banco Sofisa e a taxa hoje do CDI, na data que eu gravo esse vídeo, tá 3,65% ao ano. A taxa Selic tá 13,75%. Taxa CDI 13,65. O total de milhas Smiles transferindo a 100% vai ser o quê? 100 mil vezes 2, totalizando 200 mil milhas Smiles. Qual o custo do milheiro Smiles? Sem considerar o efeito da inflação, vai ser R$ 3.500 dividido pelo total de milheiros. No caso, 200 mil dividido por 1.000 dá 200. Dividindo 3.500 por 200, a gente tem um custo do milheiro Smiles de R$ 17,50. Agora a gente vai fazer as correções considerando a inflação, um possível investimento desses R$ 3.500 que vão ficar parados em forma de pontos e milhas em 110% no Banco Sofisa, o desconto com imposto de renda, a questão da atenuação com cartão de crédito, tudo isso a gente vai considerar aqui. Para começar, a gente precisa entender essa questão do desconto de imposto de renda. Qualquer investimento que você venha fazer em aplicações de liquidez diária, vocês vão ter que ter esse desconto do imposto de renda. O valor do rendimento total vai ser descontado dessas alíquotas e a alíquota varia dependendo de quanto tempo você permaneça com o dinheiro aplicado. Se o dinheiro ficou até 180 dias, a alíquota é máxima, 22,5% de desconto. Se você passa de 180 dias e fica até 360 dias com o dinheiro aplicado, a alíquota é de 20%. Passou de 360 dias, ficou até 720 dias com o dinheiro aplicado, você tem uma alíquota de 17,5%. E ficou com o dinheiro aplicado acima de 720 dias, a alíquota é mínima de 15%. Então a gente tem essa tabela aqui regressiva do imposto de renda. A taxa mensal, pessoal, é a seguinte. Vocês viram que a gente está considerando aqui a taxa do CDI anual de 13,65%. Mas pode ser que a gente queira saber a taxa para 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses. Enfim, como é que a gente vai calcular? Como a gente está lidando com juros compostos, tem que ser aplicada a seguinte fórmula. Essa fórmula aqui é bem tranquila de aplicar, mas tem alguns termos. IQ é a taxa de juros no período que você quer. Então, se você quer calcular a taxa para 3 meses, você vai ter I3. Para 5 meses, você vai ter I5 e assim sucessivamente. IT é a taxa de juros no período que você tem. No caso aqui, a gente tem 3,65% ao ano. Então, esse IT ficaria 0,1365,
Q e T. Q é o período que você quer e T é o período que você tem. Aqui, pessoal, vocês só têm que se atentar para um detalhe. Q e T devem ser expressos em termos semelhantes. O que é que isso significa? Se você quer calcular a taxa para 3 meses, o Q vai ser 3. E o T, o período que você tem, no caso aqui a gente tem a taxa anual. Vocês não vão colocar aqui T igual a 1, para ficar 3 sobre 1. Não, porque aqui vocês estão comparando mês com ano. Vocês precisam transformar esse 1 ano em mês. Um ano corresponde a 12 meses. Então você vai ter aqui, considerando a taxa para 3 meses, 3 sobre 12. Para 5 meses, 5 sobre 12. E assim sucessivamente. Começando aqui com a pontuação no cartão, o que é que a gente vai ter? Cartão PDA Platinum possui a pontuação de 1 ponto por real. Então, como foi aplicado R$ 3.500, a gente vai ter 3.500 pontos. Considerando aqui uma transferência de 90% para Azul, o que é que a gente vai ter? 3.500 vezes 1,9, totalizando 6.650 milhas Azul. Vamos considerar aqui um valor médio de venda do milheiro Azul a R$ 25. Vai variar muito dependendo de quantas milhas você queira vender de uma vez. Felipe, não estou entendendo, a gente não está fazendo um exemplo aqui para milhas Smiles. Por que você está falando de Azul aqui? Pessoal, aqui são coisas distintas. No nosso exemplo, a gente comprou milhas da Livelo e vai transferir para Smiles. Só que essa pontuação aqui foi a gerada no cartão de crédito. No cartão de crédito a gente transfere para quem a gente quiser. Estou transferindo aqui para Azul só por conta da paridade 1 para 1 para simplificar os cálculos. A receita, o que é que a gente vai ter? 6.650 milhas dividido por 1.000 para saber quantos milheiros a gente tem, multiplicado pelo valor de venda do milheiro, que é 25, totalizando R$ 166,25. Porém, a mensalidade desse cartão PDA Platinum é de R$ 54,17. Qual o custo total para a obtenção desses pontos, considerando essa mensalidade? Você pega o total de pontos acumulados com essa operação e divide pelo total de pontos acumulados com todas as compras que vocês fizeram no cartão de vocês. Como a média de gasto é de 10 mil, você pega 3.500 e divide por 10 mil. Você vai ter uma parcela do todo. Então, se esses R$ 54,17 foram pagos para você acumular 10 mil pontos, para acumular 3.500 pontos, você pega aqui, faz a proporção e multiplica pelo valor cheio da mensalidade, totalizando R$ 18,96. Felipe, eu não concordo com esse cálculo, eu não considero essa questão da mensalidade para o cálculo de obtenção desses pontos, porque quando eu pago a mensalidade eu tenho várias outras vantagens no cartão, tenho seguro proteção de preço, seguro disso, seguro daquilo. Pessoal, a gente já conversou inclusive sobre isso no canal, eu sempre faço dessa forma. Se você não viu essa discussão, inclusive, vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês entenderem por que eu faço esse desconto, mas resumindo, vocês levem em consideração o seguinte: vocês pagariam R$ 54,17 no cartão Visa Platinum, podendo ter um cartão da XP, Visa Infinity, sem pagamento de anuidade. Eu pago particularmente por essa ser a maior pontuação em termos de cartão de crédito, por isso que eu estou pagando esses R$ 54,17. Se não houvesse essa condição, eu não pagaria, então é por isso que eu considero esse custo aqui no total de pontos obtidos. Então, totalizando aqui, pessoal, a receita de R$ 166,25, com o desconto de R$ 18,96 relativo a essa parcela da mensalidade, vocês vão ter aqui R$ 147,29. Ou seja, daqueles R$ 3.500 iniciais, a gente pode conseguir R$ 147,29 para reduzir o custo de obtenção do milheiro Smiles. Isso aqui é uma condição favorável, por isso que eu coloquei em azul. Agora vamos aqui considerar algumas condições. A primeira condição que a gente vai ter é a seguinte: esses pontos da Livelo foram adquiridos aqui e só foram utilizados 11 meses depois. No 12º mês é que esses pontos foram utilizados. Vocês passaram tempo com esses pontos Livelo, bem por aqui vocês transferiram para Smiles, aí vocês esperaram mais um tempo aqui para fazer a emissão de passagem aérea, ou para trocar por produtos, serviços, ou então vocês esperaram a cotação de venda da Smiles subir, bem por aqui vocês disponibilizaram para Hot Milhas, esperaram mais 3 meses e bem por aqui o dinheiro da venda caiu na conta de vocês. Essa utilização pode ser qualquer coisa, tá? Então a gente vai considerar aqui do mês 1, que é o primeiro desconto no cartão de crédito, até o 12º mês. Nessa condição 1, a gente vai considerar uma compra em uma vez no cartão. A gente tem a situação aqui que a pessoa quis comprar só de uma vez e pronto. Ela pode fazer isso? Pode, é uma escolha dela. Mas essa aqui é a pior situação, vocês vão entender por quê. Aqui também, pessoal, eu vou considerar o seguinte: antes desse prazo aqui da primeira fatura, do primeiro desconto de mensalidade, que nesse exemplo aqui vai ser único de 3.500 de uma vez, a gente tem aqui um
um intervalo entre a compra e a cobrança efetiva da primeira mensalidade. Esse intervalo aqui eu não vou considerar porque vai depender muito de em qual data você comprou e qual é a data do fechamento da sua fatura. Isso daqui vai depender muito. Você pode ter comprado num dia e no dia seguinte a fatura fechou. Ou você pode ter comprado num dia, a fatura fechou no dia anterior. Então esse intervalo de tempo aqui até a cobrança da primeira fatura pode variar. Para efeito das condições que eu vou apresentar aqui, a gente vai considerar o desconto no primeiro mês até o último mês. No caso aqui, ó, do primeiro mês ao 12º mês, a gente tem um intervalo de 11 meses. Então, para esse exemplo, já que a gente está considerando 11 meses, qual vai ser a alíquota do imposto de renda? No caso aqui, a gente vai ter mais de 180 dias, mas vai ficar abaixo de 360 dias. Então, a alíquota é de 20%, por isso que a gente considera 20%. A taxa do CDI é de 3,65% ao ano. O investimento em liquidez diária, a gente está considerando 110% do CDI. E qual vai ser a taxa, pessoal, que vai ser aplicada? Porque aqui, do primeiro mês ao 12º mês, a gente tem um intervalo de 11 meses. Então, a taxa que a gente vai utilizar não é de 3,65%, é a taxa correspondente a 11 meses. Para isso, a gente utiliza aquela fórmula, ó, 1 mais 0,365, que é a taxa anual, elevada a 11 sobre 12. 11 é a quantidade de meses que a gente quer e 12 é a quantidade de meses que a gente tem. Menos 1 vezes 100, totalizando 12,44%. Essa é a taxa para 11 meses. Então, nessa situação, se a gente teve descontado R$ 3.500 de uma vez no cartão, esses R$ 3.500 poderiam estar rendendo aqui por 11 meses até a utilização final. É um dinheiro que você está perdendo por conta da inflação. Qual é a perda com a inflação? A gente tem esses 3.500 vezes 1,1, correspondente a 110%, vezes qual é a taxa do CDI para 11 meses? 12,44%, tá aqui, vezes 0,8, porque a gente vai ter o quê? 1 menos 20%, já que a gente teve um desconto de 20% do imposto de renda, totalizando 0,8%. Essa perda total com a inflação fica R$ 383,15. Qual o custo atualizado do milheiro Smiles nessa situação? A gente vai ter R$ 3.500 mais R$ 383,15 menos R$ 147,29, que é o desconto aqui dos pontos gerados no cartão de crédito. O custo total, o custo real dessa condição, considerando a inflação, vai ser R$ 3.735,86. Total de milhas Smiles 200 mil, cálculo do milheiro Smiles atualizado, R$ 3.765,80, dividido por 200, totalizando R$ 18,68 o milheiro Smiles. Agora aqui a condição 2. A condição 2 é a seguinte: o prazo para a utilização desse dinheiro que foi aplicado aqui, começou a ser descontado no primeiro mês, é de 12 meses. Beleza, do primeiro ao 12º mês a gente tem um intervalo de 11 meses, mas agora o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um parcelamento em 10 vezes. Em vez de você comprar em uma vez no cartão, a gente vai comprar em 10 vezes no cartão. Nessa situação, como é que a gente vai fazer a análise? A gente vai fazer aqui de trás para frente. No 10º mês, a gente vai ter um desconto de R$ 350, porque 3.500 dividido por 10, cada parcela vai ser de R$ 350. No caso aqui do 10º mês, esse dinheiro poderia estar rendendo por 2 meses, ó, até chegar aqui. Então você vai ter que pegar 350 e multiplicar por I2. No 10º mês, a gente tem uma taxa aqui calculada para 2 meses. No 9º mês, o que é que a gente vai ter? R$ 350 mais uma vez sendo descontados. Esses R$ 350 poderiam estar rendendo por 3 meses, até chegar no 12º mês. Então, no 9º mês, você pega 350 e vai multiplicar por I3. E isso daqui, pessoal, segue o mesmo raciocínio até a gente chegar no primeiro mês. No primeiro mês, a gente tem um desconto de também R$ 350, que poderiam estar rendendo por 11 meses, até chegar no 12º mês. Por isso que a gente calcula I11. Dito isso, a gente vai ter todas essas taxas aqui no intervalo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até chegar na taxa de 11 meses. A perda com a inflação, mês a mês, no 10º mês, R$ 350 vezes I2, porque ele poderia estar rendendo por 2 meses, vezes 1,1 de 110%, vezes 0,775. Por quê? Para um intervalo de 2 meses, a alíquota aqui é 22,5%. Então a gente vai ter 1 menos 0,225, totalizando 0,775, que é o que a gente tem aqui. Multiplicando, a gente vai ter R$ 6,44 de desconto. No 9º mês, 350 vezes I3, porque essa parcela poderia estar rendendo por 3 meses, vezes 1,1 vezes 0,675, totalizando R$ 9,70. E assim, pessoal, sucessivamente, para todas as condições, até chegar no primeiro mês.
Percebam ó, que a partir do quinto mês, a gente já vai pegar o multiplicador do I7, considerando aqui um intervalo de 7 meses. Com relação a 7 meses, a gente já vira aqui na tabela. 7 meses já fica acima de 180 dias. Então a alíquota que a gente considera é de 20%. Por isso que a gente está vendo aqui 0,8. 1 menos 0,2, totalizando 0,8. Somando todos esses valores, a gente vai ter um desconto total de R$ 220,49, que vai ser somado ao custo original de R$ 3.500. E a gente desconta daqueles R$ 147,29 gerado de receita com cartão de crédito, totalizando R$ 3.573,20. Cálculo do Milheiro Smiles, R$ 3.573,20 dividido por 200, totalizando R$ 17,87 na condição 2. Agora vamos para a condição 3. Para a condição 3, a gente mantém a quantidade de parcelas 10 vezes, só que agora a gente vai reduzir o tempo de utilização. A gente comprou aqui os pontos Livelo, transferiu para Smiles e utilizou aqui da forma que vocês bem entenderem, só que um prazo menor, 2 meses antes, quando a gente compara com a situação anterior. Como é que a gente vai fazer? Mesmo raciocínio. No 9º mês, a gente vai ter aqui descontado R$ 350, que poderia estar rendendo por um mês. Por isso que a gente multiplica R$ 350 vezes I1, considerando a taxa de um mês. No 8º mês, R$ 350 descontados que poderiam estar rendendo por 2 meses. Então aqui a gente multiplica 350 por I2. Assim, pessoal, da mesma forma até chegar aqui no primeiro desconto. No desconto do primeiro mês, a gente tem R$ 350 que poderiam estar rendendo aqui no intervalo de 9 meses, do primeiro mês ao 10º mês. Então a gente tem que calcular aqui 9 para multiplicar por 350. Considerando essa condição mês a mês, fazendo os cálculos, a gente vai ter essa situação. No mês 9, 350 vezes I1, vezes 1,1 de 110%, vezes 0,775 do desconto do imposto de renda. Assim a gente tem essa questão da virada aqui do imposto de renda, é do intervalo de 6 para 7 meses, como a gente viu no exemplo anterior. Somando todos esses custos, o que é que a gente vai ter? Um custo total referente à inflação de R$ 150,71. A gente soma com os 3.500 iniciais e diminui de 147,29, que é a receita do cartão de crédito, totalizando R$ 3.503,42. O custo final do Milheiro Smiles vai ser R$ 3.503,42, dividido por 200, totalizando R$ 17,52. Aqui o custo do milheiro reduziu quando comparado com a condição 2, porque, embora a quantidade de parcela no cartão seja a mesma, 10 vezes, o prazo para vocês utilizarem o valor investido reduziu. Reduziu aqui em 2 meses, em vez de ser no 12º mês, a gente está considerando no 10º mês. É por isso que o custo de obtenção do Milheiro Smiles diminui. E na condição 4, pessoal, o que é que a gente vai ter? A gente vai reduzir mais ainda o prazo para a utilização desse dinheiro investido. Você comprou aqui os pontos da Livelo, transferiu para Smiles e aqui já no 6º mês foi feita a utilização, seja lá o que for, utilizar para emitir passagem aérea, produtos, serviços, para fazer venda. No 6º mês vocês utilizaram esse valor originalmente investido lá atrás. Então até o 6º mês vocês têm uma condição desfavorável, porque a inflação vai estar atuando. Só que o que é que vai acontecer? Aqui no 6º mês, vocês já vão ter 6 parcelas descontadas. No caso, 350 vezes 6 dá um total de 2.100. Só que vocês ainda precisam de 1.400, que é 3.500 menos 2.100, para utilizar aqui no 6º mês. Esse dinheiro vocês não têm. Então, esse outro ponto aqui, do 6º ao 10º mês, a gente vai ter uma condição agora favorável. Isso daqui vai ser uma espécie de empréstimo sem juros. É como se você estivesse sentado ali numa mesa com os gestores do Banco do Brasil e do Bradesco, que são os detentores da Livelo. Vocês vão sentar com eles e perguntar assim, ó, devido ao meu relacionamento com vocês, um relacionamento bom aí de muito tempo, eu quero um empréstimo de R$ 1.400 para eu pagar em 4 parcelas sem incidência de juros. Dá para fazer isso para mim? Aí eles vão lá com a sua cara e autorizar esse empréstimo. Lógico que isso daqui é só uma analogia para vocês entenderem a situação. Aqui, pessoal, vocês vão ter R$ 1.400 que vocês não tinham para pagar em 4 parcelas de R$ 350. Então essas parcelas aqui vocês também têm que levar em consideração, só que agora as taxas de investimento vão atuar a nosso favor. O que é que a gente vai ter? Do 1º ao 6º mês. No 5º mês, a gente vai ter um desconto de R$ 350, que poderia estar rendendo por um
mês, então a gente multiplica por I1. No quarto mês tem um desconto de R$350 que poderia estar rendendo por 2 meses, e assim sucessivamente. No primeiro mês tem um desconto de R$350 que poderia estar rendendo por 5 meses. E aqui do outro lado, pessoal, da mesma forma, só que aqui a gente tem um aumento de custo. Nesse lado direito a gente tem redução dos custos. No sétimo mês a gente tem um desconto de R$350, só que esses R$350 já renderam por um mês. No oitavo mês a gente tem um desconto de mais R$350, só que esses R$350 já renderam por 2 meses. No nono mês da mesma forma, e no décimo mês a gente tem um desconto de mais R$350 que renderam por 4 meses. Então isso daí vai ser reduzido do custo final que a gente tem. Nessa condição, do primeiro ao sexto mês a gente vai calcular de I1 a I5. E do sexto ao décimo mês a gente vai calcular de I1 a I4. Fazendo os cálculos, a gente vai ter perda no quinto mês, no quarto, no terceiro, segundo, no primeiro, considerando aqui a multiplicação respectivamente por I1, I2, I3, I4 e I5. E no outro lado, do sexto ao décimo mês, a gente vai ter aqui ganhos, com esses R$350 que vão ser descontados mês a mês, no sétimo mês, no oitavo, no nono, no décimo. No sétimo mês, esses R$350 rendeu por um mês, no oitavo mês por 2 meses, no nono mês por 3 meses e no décimo mês por 4 meses. Então, fazendo o cancelamento aqui das condições dessa situação da esquerda com a situação da direita, a gente vai ter um saldo final negativo de R$16,35. Então, esse valor vai ser acrescido do custo inicial de R$3.500 e subtraído de R$147,29 do que vocês receberam com a utilização do cartão de crédito, totalizando R$3.369,06. O custo final do Milheiro Smiles vai ser o quê? R$3.369,06 dividido por 200, totalizando R$16,85. Por que o valor do milheiro reduziu? Mais uma vez, porque o tempo que vocês ficaram com os pontos, com as milhas parados, reduziu. No caso aqui, com relação aos exemplos anteriores, passou a ser aqui do primeiro ao sexto mês. Resumindo, conforme vocês observaram, à medida que vocês deixam esses pontos, essas milhas por um tempo maior, parados, sem rendimento, o custo de obtenção do milheiro tende a aumentar. Quando você utiliza o parcelamento do cartão, quanto mais parcelas você usa, mais esse efeito da inflação se reduz, porque vocês conseguem contornar esses descontos mês a mês. Lembrando sempre, pessoal, que a gente sempre tem que considerar a situação real, qual é a sua condição. Aqui vocês viram que a gente considerou diferentes condições, o tempo que os pontos e as milhas ficaram parados, as diferentes possibilidades de parcelamento com cartão de crédito. Dependendo de qual seja o cartão que vocês utilizem, a pontuação vai ser diferente, não necessariamente a que eu mostrei nesse vídeo, porque cada cartão vai ter uma pontuação específica. A própria taxa do CDI que eu mostrei aí para vocês, ela tende a variar ao longo do ano. Então, se a gente fosse fazer um cálculo mais preciso, teria que ser considerada essa variação ao longo do ano. Inclusive, para quem não sabe, essa taxa de 3,65% ao ano do CDI é apenas uma média que você faz ao longo dos últimos 12 meses. Não significa que as taxas mensais que a gente calculou aqui nos nossos exemplos se mantenham sempre as mesmas mês a mês. Pelo contrário, as taxas mensais estão sempre mudando. Mês a mês essa taxa muda. Inclusive, essa taxa você pode também calcular por dia, e todo dia essa taxa muda. Então não é simplesmente você pegar uma taxa anual de 3,65% e utilizar aí um intervalo de 12 meses ou em um intervalo de tempo menor. Ah, Felipe, eu nunca pensei por esse lado, nunca tive essa visão que a quantidade de parcela no cartão de crédito auxiliaria na redução do custo final do milheiro, para a gente controlar a inflação. Eu sempre pagava ali em 2, 3, 4, 5 vezes, porque eu não gosto de espaçar muito o pagamento. Eu prefiro pagar logo e me livrar das despesas. Se você se encaixa nessa situação, aproveita e deixa aqui nos comentários para eu saber se esse vídeo está ajudando a mudar um pouco dessa visão. Então, como vocês viram, cartão de crédito, quanto mais parcelas vocês colocam, melhor fica a condição do custo final do milheiro. A inflação tende a aumentar esse valor, o cartão de crédito vai ser um fator que a gente vai utilizar para atenuar e reduzir esse custo. Beleza? Inclusive, se você tá gostando desse vídeo até agora, se esse vídeo tá fazendo sentido, tá sendo interessante para vocês terem uma outra visão, aproveita e deixa um like aí pra gente, para eu entender que esse vídeo tá sendo útil, tá sendo interessante e a gente continuar gravando. Se eu vi que vocês estão gostando, eu posso continuar gravando assuntos sobre esse tema. E se porventura vocês estão caindo aí de paraquedas, ainda não conheciam o canal, querem continuar acompanhando todos os conteúdos disponibilizados aqui, aproveite e se inscrevam, ativem o sininho de notificações para ficar sempre ligados em todos os vídeos que a gente vem postando por aqui. Então vamos agora para os nossos bizus, que são as dicas especiais que eu tenho para vocês.
Primeiro bizu, galera, é o seguinte: da mesma forma que o cartão de crédito pode ser o melhor amigo da gente, um excelente aliado, conforme a gente viu aí nos exemplos que eu mostrei para vocês, o cartão de crédito também pode ser um terrível vilão se você não tem um controle eficiente do que você gasta, porque quando você faz parcelas, você vai comprando parcelado, pode ter a falsa impressão que você pode gastar mais do que realmente tem. E aí, com esse acúmulo de parcelas sem o controle devido, vocês podem chegar em determinados meses sem ter aquele recurso para pagar a fatura do cartão de crédito, e vocês podem ter certeza que a facada do cartão de crédito, a cobrança que o banco vai fazer, é maior que a inflação que vocês estariam atenuando por conta desse parcelamento. Então, muito cuidado com essa questão de parcelamento. Botem tudo na ponta do lápis para não se perderem. Controlem essas parcelas para não ficar acumulando muitos. Chegar num determinado mês vocês terem a surpresa, porque as tarifas bancárias, as taxas, os juros cobrados são extremamente elevados em caso de atraso da fatura. Tenham um controle eficiente, não fiquem com essa falsa impressão de que vocês podem gastar mais do que realmente têm. E o segundo bizu, meus queridos e minhas queridas, para quem acompanhou nessa semana, a gente teve a taxa Selic mantida em 13,75%. Nós tivemos altas sucessivas e após muito tempo a gente chegou aí a uma estabilidade. Qual é a tendência daqui para frente? A tendência daqui para frente é que essa taxa agora comece a cair. É o primeiro sinal de que a inflação está começando a ficar controlada. Então, se não tiver outro imprevisto como esse daí da Covid, que Deus o livre, a gente tem aí uma tendência de baixa da taxa Selic. Consequentemente, a gente tem atenuado essa questão da inflação com os pontos e com as milhas parados até a utilização final. Só para vocês entenderem o gráfico, olha só. Em vários sites a gente tem essa notícia, né, da taxa Selic mantida. Aqui no site globo.com, cupom mantém Selic em 3,75%. E encerra o maior ciclo de altas dos juros em 23 anos. Se vocês analisarem o gráfico, olha só, a gente vinha tendo alta a partir de janeiro de 2021 durante vários meses até chegar na condição de estabilidade. Vocês estão lembrados dos gráficos da Covid? Geralmente a gente tem aquele período de alta, vai estabilizando para depois descer. A tendência que a gente tem agora é que comece a descer, se Deus quiser, caso a gente não tenha algum imprevisto como que a gente teve aqui em ano de pandemia. Bacana, pessoal, então peço desculpas aí pelo tamanho do vídeo. Essa questão quando envolve cálculos, números, a gente tem que ser o mais didático possível, porque a gente está lidando aqui com várias pessoas, cada um tem um entendimento sobre o tema, uns têm mais facilidade com números, outros têm menos, então tentei ser o mais didático possível e explicar para vocês entenderem afinal qual é o efeito de ter pontos e milhas parados na conta de vocês e como é que a gente pode fazer para atenuar isso, principalmente com o parcelamento, utilizando o cartão de crédito, beleza? Mais uma vez, repito, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa claro aí para mim nos comentários para eu entender que esse vídeo foi relevante e continuar gravando os assuntos do tipo. Então por hoje era isso, até a próxima, valeu!